Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 51 e nós estamos estudando o capítulo 7 desse livro. Nós já estamos nos encaminhando para o fim desse capítulo e hoje nós vamos abordar uma temática bem interessante que tem muita coisa de física, tanto a física clássica quanto a física quântica. Eu vou fazer altos paralelos entre a espiritualidade, autoconhecimento, que são as temáticas principais, levando para física quântica também. Qual é a temática que a gente vai ver hoje? É a verdadeira natureza do espaço e do tempo. Esse é o título, do tópico que a gente vai ver, a verdadeira natureza do espaço e do tempo, no qual Eckhart Tolle ele traz desde essa visão da física clássica, física quântica, até essa visão mais espiritualista que a gente vai abordar aqui para entendermos esses portais do não manifesto. Só lembrando que o capítulo 7 fala sobre isso, os portais para o não manifesto, e eu já comentei diversas vezes que o agora é o principal deles. O agora é o principal portal para o não manifesto. A gente já viu vários outros, no último vídeo a gente viu o vazio, o espaço, enfim, o nada, a gente falou sobre várias coisas filosóficas. Hoje vai ser mais voltado para essa visão da física. Eu vou comentar diversas coisas bem bacanas que vão agregar muito ao conteúdo de vocês, aos estudos de vocês e à compreensão desse livro, que esse é o principal objetivo desses estudos, é tornar mais compreensível essa obra que para muita gente, numa primeira leitura principalmente, tem muita coisa que fica obscurecida, fica difícil de compreender. Então, com esses estudos, vai ficar tudo muito mais fácil de ser compreendido, tá bom? Antes de dar início à leitura e às reflexões, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esses estudos pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a sempre dar um joinha nos vídeos, viu, gente? Assim que começa os vídeos, já dá logo um joinha, porque é isso que vai fazer com que esse estudo ele alcance mais pessoas, ele seja colocado como recomendações para que outras pessoas também conheçam, assistam, aprendam junto. Isso aí vocês vão estar tanto me ajudando como ajudando uma série de pessoas, milhares de pessoas, quem sabe, Então, é isso que eu peço de vocês, gente, a gentileza de darem um joinha, um curtir nos vídeos, que isso vai ajudar muito nos algoritmos do YouTube para que alcance mais pessoas, tá bom? Agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo Instagram, que é o Isaías Costa 14. Também convido vocês a me seguirem por lá. Todos os dias, além dos vídeos, eu compartilho uma série de reflexões, de frases, de textos que é de minha autoria, às vezes, que eu coloco mais curtinhos lá. Enfim, às vezes recortes de textos do meu blog. Todos os dias eu faço publicações muito bacanas lá, voltadas para autoconhecimento, espiritualidade, psicologia, filosofia, metafísica, temas muito interessantes que eu trago para cá também, para esses estudos, e que podem ajudar muito no nosso processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, certo? Então me sigam por lá, vai ser uma honra, uma alegria ter vocês por lá. Isaías Costa 14, basta estar lá na busca que vocês encontram. E também o pessoal do podcast, tem acompanhado pelo podcast, eu tenho nas duas plataformas, SoundCloud e Spotify, que é o Para Além do Agora, que é o nome do meu blog. Se vocês colocarem lá na busca, vocês vão encontrar. E todos esses vídeos, eu coloco no formato de MP3, inclusive com a possibilidade de vocês fazerem download, que aí vocês escutam, salva, deixa no celular e pode ouvir em qualquer lugar, fazendo outras atividades, mesmo quando não tem acesso à internet, que é uma das maiores vantagens dos podcasts. Hoje em dia, eles têm virado uma febre muito por conta disso, porque nem sempre você tem acesso à internet nos locais. Então, você salvando, fazendo download, você pode ouvir quando e onde quiser. Tá bom, gente? Feita essa introdução, vamos ao que interessa, vamos adentrar essa temática tão interessante, que é a natureza do espaço e do tempo. Ele começa dizendo o seguinte: pense agora no seguinte: se não existisse nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque você nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido.
Isso aqui eu já comentei outras vezes, né? Eu não vou nem me alongar porque eu já comentei em vídeos anteriores. O que ele coloca no começo dessa sessão é o que a gente chama de teoria do contraste. O que é a teoria do contraste? É que tudo só existe por conta do seu oposto, digamos assim, né? O contrário do silêncio, né? Quando você não tem o silêncio, você tem o som, né? Você só percebe os sons por causa do silêncio e vice-versa, né? A gente só tem a noção do som por conta do silêncio, né? Se eu paro por um instante de falar, aqui você tem o silêncio, né? O silêncio é o que preenche tudo e os sons é que dão o contraste, né? Os sons, por isso a importância das pausas, né? Se a gente falasse de forma ininterrupta, se não tivesse pausas, a gente não conseguiria nem entender os sons. Se tivesse só sons, sem nenhum silêncio, a gente não saberia o que é o silêncio. Se tivesse só o silêncio sem os sons, nós não saberíamos o que é o som. A pessoa, se tivesse um barulho o tempo todo assim, que não parasse, que não tivesse nenhuma parada, a gente não saberia o que é o silêncio. Por isso que a importância das pausas, né? O mais importante, eu até já falei isso no outro vídeo, não é o que se fala, mas é o espaço que existe entre as palavras. É isso que eu aprendi com o mestre Rubem Alves. Ele fala que a verdade, ela está no espaço entre as palavras. Por isso, preste muita atenção na forma que alguém fala. Se uma pessoa ela fala com pausas e ela faz toda uma entonação, ela coloca alma no que ela está falando, ela traz a sua verdade ao falar. Sempre lembrando, gente, que quando a gente fala sobre verdade é muito filosófico, né? Não se trata de verdade, ela se trata de verdades individuais. Quando eu falo para vocês, quando eu pontuo, quando eu faço as minhas pausas, eu estou trazendo parte da minha verdade para cá, para esses vídeos. Não é interessante isso? Tudo está dentro dessa teoria do contraste. Coisas que eu já falei anteriormente, então não vou me alongar por conta disso, tá bom? Da mesma forma, se só existisse o espaço sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço. Sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão. Ele nem estaria ali. Não haveria velocidade, nem movimento de um ponto para outro. Ou seja, se você não traz mentalmente essa ideia que eu já falei para vocês aqui, né, de estrelas, de planetas, de galáxias, coisas que dão materialidade ao que a gente está pensando, a gente nem teria essa noção de espaço, né, e de velocidade consequentemente. Não é bacana isso? São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. Ou seja, isso daqui é física pura, gente, são conceitos básicos de física. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando está estudando física são os pontos de referência. Tudo tem pontos de referência. Se você não tiver um ponto de referência, você vai se perder tanto na interpretação quanto nos próprios cálculos, né? Se você que está acompanhando aqui já estudou física, eu acredito que sim, tudo tem o nível de referência, que a gente chama de NR. Né? Quando você está estudando, por exemplo, energia mecânica, né? Conservação da energia, tem queda de corpos, né? Você sempre tem uma referência. Normalmente quando você tem um corpo em queda livre, você bota o chão como referência. Aí você pode colocar a referência uma altura de 5 metros. E aí tudo é feito a partir de uma referência. Se você não tem uma referência, você se perde tanto na interpretação quanto nas contas. E tudo precisa de 2 pontos. Percebe? Uma queda livre, que é um dos exemplos mais básicos de física. Tem o ponto de partida, que a gente chama de S0. Né? Um corpo, quando ele vai cair, tem o S0, a posição inicial. Depois tem a posição final, quando ele atinge o solo. Tem 2 pontos, tem uma distância, você pode calcular a velocidade. Isso é a física clássica, né? Como eu comentei no início, a gente vai falar algumas coisas de física clássica, física quântica. Isso é dentro da física clássica. Se você tiver 2 pontos, tem como você saber distância e tem como você saber velocidade, calcular o tempo, todas essas coisas que estão dentro da materialidade, né? Dentro do que a gente chama de real, né? A gente pode calcular distância, velocidade, tempo. Quando isso vai para o lado da quântica,
é totalmente diferente. Eu até comentei no outro vídeo, né, que quando você vai para o mundo quântico, para o mundo dos átomos, você não tem como fazer isso. Porque um dos princípios básicos da física quântica, que a gente chama de princípio de Heisenberg. Quando a gente fala do princípio de Heisenberg, o que ele nos diz? É impossível você ao mesmo tempo dizer qual é a posição de um elétron, né, do movimento de um elétron. É impossível você saber ao mesmo tempo a posição que ele está e a velocidade que ele está se deslocando por ali, né, o movimento de um elétron. É impossível. Porque à medida que você vê a posição que ele está, ele já não está mais lá. E se em algum momento você consegue saber qual a velocidade que ele está se deslocando, ele está se movimentando, você não sabe exatamente a posição dele. Se você determina a velocidade, você não sabe a posição. Se você determinar a posição, você jamais vai saber a velocidade dele. É bem diferente do mundo clássico. Por isso que é dividida a física clássica da física quântica. Elas têm interpretações totalmente diferentes, elas têm cálculos absolutamente diferentes. Essa é uma das coisas que às vezes eu até critico um pouco, né? Que um monte de gente diz, não, eu sou bambambam, eu sei tudo em física quântica, nunca fez um cálculo sequer. Para você estudar cálculos de física quântica, você tem que ter feito um curso de física. Não é só entende dos cálculos de física quântica quem faz o curso de física. Você tem que passar por todo o embasamento matemático e físico para poder você compreender, porque são contas totalmente diferentes, envolvem uma matemática avançada. Tem a famosa equação de Schrödinger, né, que a gente estuda, com altas integrais, séries, né, séries matemáticas, uma série de coisas que são bem complicadas, né, para você compreender. E aí ajuda muito. Eu sempre faço assim, essa ressalva, né? Se você diz que não, entende muito de física quântica, cuidado, porque uma coisa é você saber algumas coisas filosóficas, teóricas, outra coisa é você entender física quântica. E inclusive eu já falei isso outra vez aqui. Se você abre a boca para dizer que entende de física quântica, na verdade você não entendeu foi nada, porque as maiores mentes, as criaturas mais geniais que já passaram por aqui, nem elas abriram a boca para dizer que entendem muita coisa, né? Niels Bohr, Einstein, né? Enfim, o Tesla, toda essa galera que era muito assim, muito boa. Eu já sei aqui um palavrão aqui, né? Aquelas pessoas que a gente chama de muito fodas, né? Em física, elas, enfim, elas não saíram por aí dizendo, não, eu sei tudo de física quântica. Cuidado, gente. Não é por aí. A gente precisa ser mais pé no chão, a gente precisa ser mais cauteloso, né? E mais humilde, né? A gente não entende quase nada. Tá certo, gente? Então, espero que tenha ficado mais ou menos claro essa diferença de espaço e tempo, nessas definições de espaço e velocidade quando a gente fala de física clássica, quando a gente fala de física quântica. São duas realidades absolutamente diferentes. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2, e em que, como 2, se transforma em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais, portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Aqui ele está trazendo essa visão mais taoísta, né? Porque Lao Tse é um dos grandes mestres taoístas, e aí ele fala, né, que do 1 vem o 2, do 2 vem o 10.000, e é assim que tudo aquilo que está no mundo material aparece. Não é bacana isso? É assim, é uma mistura de física com filosofia, né, com as tradições orientais, está tudo misturado aqui, né? Não é tão simples compreender isso. Eu nem vou me ater tanto nisso aqui, porque eu sei que é muito complexo, né? Exige que você conheça várias coisas, né, para que entenda melhor, tá bom? Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço assim, como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Isso aqui é maravilhoso, gente, porque aqui ele está falando que tudo vem de uma unidade. Inclusive tem altas teorias que falam que
esse termo que a gente chama de Big Bang, né, como sendo o início de um universo, é só um dos infinitos Big Bangs que já aconteceram e que a gente não faz a menor ideia. Eu, particularmente, eu acho bem interessante essa teoria. Sempre lembrando, gente, que teoria, o próprio nome diz, teoria é algo que se pensa, mas que não tem uma veracidade 100%, assim. Você não tem como dizer, é assim, acabou-se. Teoria é uma teoria, pode ser assim, pode ser diferente. Eu, particularmente, eu acho bem interessante essa teoria que fala um pouco sobre o conceito de eterno, que para nós é muito difícil de falar, gente. É muito difícil a gente conceber essa ideia de eternidade. Mas quando a gente pensa dessa forma, fica um pouco mais palatável, digamos assim. O Big Bang, né, que aconteceu, segundo a ciência, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, foi um de muitos outros que a gente não tem ideia, né, do universo se expandindo e se contraindo. Eu particularmente acho muito interessante essa teoria, ou seja, que existe essa ideia de eternidade, o mundo, como a gente chama de mundo, sempre existiu eternamente e ele passa por esses ciclos de Big Bang, de expansão e depois de retração, até que depois novamente tem um novo Big Bang, né, um novo estouro que faz com que surja de novo o que a gente chama de universo, de multiversos, e fica nessa tipo uma dança, como se fosse uma dança do universo. Inclusive esse é um título de um dos livros do grande físico Marcelo Gleiser, né? Ele fala da dança do universo, que está tudo em movimento, né? Eu acho interessantíssima essa teoria, né? Pode ser que ela não seja verdadeira, não tem como a gente afirmar, mas ela, pelo menos no meu caso, me deixa mais tranquilo, digamos assim, sem querer ficar viajando demais sobre essa ideia de onde que nós viemos, para onde nós vamos, nessas perguntas que a gente nunca vai ter uma resposta definitiva. É bom que não tenhamos, gente, eu sempre digo isso. Se a gente tivesse respostas definitivas para essas coisas, a gente perderia o nosso sentido de vida. Isso faz parte do sentido da vida. A gente tem muito mais mistérios do que soluções. A gente grave isso na sua mente, gente. Nós precisamos dos mistérios do universo para que a gente consiga ter mais sentido na nossa vida. Se não existissem esses mistérios, a nossa vida perderia total sentido. Ela seria uma vida insossa. Seria uma vida que a gente já sabe de tudo, já estava tudo previsível. A gente está imerso, mergulhado no imprevisível, no desconhecido. E isso é que é a beleza da vida. Isso que nos anima. É isso que me faz acordar todas as manhãs disposto, energizado, com vontade de aprender. É saber que eu estou mergulhado no desconhecido e que cada dia eu posso adentrar um pouquinho mais nesse mar do desconhecido e ampliar o meu universo de conhecimentos. Percebe como é interessante isso? Se todos nós tivéssemos essa postura, seríamos tanto mais buscadores, tanto também humildes. A gente seria mais humilde, mais pé no chão e sempre com esse desejo, essa intenção de aprender mais, de conhecer mais. Espero que você que esteja acompanhando tenha essa vontade, tenha esse perfil, busque ter esse perfil de alguém que sabe que conhece pouquíssimo, quase nada, mas que tem o desejo genuíno de aprender mais e de conhecer mais, tá bom? Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, e o espaço, de repente, mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma, portanto ele nunca foi criado. Isso aqui é maravilhoso, gente, que ele está falando aqui que o espaço é coisa nenhuma, ele nunca foi criado. É como eu estava comentando agora há pouco. Existe esse conceito que para nós é super difícil de conceber, da eternidade. A meu ver, o espaço está dentro desse conceito de eternidade. Se ele sempre esteve, se ele a gente pode até utilizar dessa maneira, o espaço Não tem como ele alguma coisa.
Ele simplesmente é, o espaço é. Então se ele é, ele não foi criado. Ele está dentro desse conceito de eternidade. Beleza, gente? Eu sei que é meio complicado de vocês compreenderem isso, mas mais ou menos essa é a ideia que o Eckhart Tolle está nos trazendo nessa parte do livro. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço, e ainda assim o que ele é: um vazio, um imenso vazio. Essa parte daqui, gente, é física pura o que ele está trazendo, né? Ele está falando sobre o universo, a grandiosidade do universo que está se expandindo. A gente sabe que o universo ele está se expandindo, a gente estuda isso em física, né? Mesmo em documentários, em coisas científicas, a gente já ouviu isso inúmeras vezes, né? E o que a gente sabe, o que a gente conhece, que a gente chama de universo observável, é só uma pequena parte de algo muito maior. E ele fala, né, que os grandes telescópios, os mais potentes, já conseguem ver, né, bilhões e bilhões de galáxias com bilhões e bilhões de estrelas. É uma imensidão. E o que a gente sabe desse universo observável é uma pequena parte de algo muito maior, né? Por isso que tem essa teoria dos multiversos e enfim, né, mais um monte de viagens que eu não vou trazer para cá, porque senão a gente fugiria demais aqui da proposta, né? Mas o que a gente precisa ter noção é que a gente está imerso em algo gigantesco, uma coisa inimaginável. A gente não tem ideia da imensidão que é o universo. Nessa hora, lendo isso aqui, até me lembro, né, de um dos primeiros vídeos do Mário Sérgio Cortella que viralizou. Inclusive foi um dos vídeos que contribuiu, digamos assim, para que ele ficasse famoso, né? Era um vídeo que ele dizia assim: você sabe com quem você está falando? É um vídeo muito legal, gente. Assim, a explicação que ele dá é super científica. Ele vai mostrando quem somos nós, seres humanos, diante do universo, né? Ele fala, né, nós, uma formiguinha no meio de um planeta com bilhões de seres, né, dentro de uma galáxia que é minúscula, uma das menores galáxias que a gente tem ideia, né, a Via Láctea, uma das menores galáxias, numa periferia de uma série de outras galáxias. E aí ele começa a expandir para esse universo gigantesco, né, que a gente não tem ideia do tamanho. E aí no final ele pergunta de novo: você sabe com quem você está falando? Né? E eu nem sei direito a expressão que ele utiliza, mas é tipo assim, o subtroço do subtreco. É mais ou menos isso que ele fala, né? A gente não é nada, gente. É o resumo de tudo. Nós não somos nada, a gente é uma poeirinha. E aquelas pessoas que pensam que são alguma coisa, elas não têm ideia da imbecilidade, né? Da arrogância delas, se achando melhores do que as outras. Então toda essa reflexão, ela serve de autoconhecimento para que a gente seja mais humilde, gente, para que a gente seja mais pé no chão e conheça o nosso lugar. A gente sabe qual é o nosso lugar. Nosso lugar é de poeira cósmica. Nós somos uma poeirinha cósmica que está aqui nesse planeta por alguns poucos anos. Tem noção disso? A vida da gente, ela tem no máximo 100 anos. Algumas pessoas especiais conseguem passar um pouco dos 100 anos. Dentro de um universo que tem bilhões de anos, quem somos nós no meio disso tudo? A gente não é nada. Porém, o nada que nós somos, a gente pode ajudar uns aos outros e assim a gente conseguir ser alguma coisa. Eu também gosto muito de falar isso. Quando a gente fala nós não somos nada, não é para nos menosprezar, é para que a gente tenha noção da nossa pequenez. Mas quando a gente junta a nossa pequenez com a pequenez de todo mundo, a gente pode ser alguma coisa, tá bom, gente? Então, tenha sempre essa consciência, tenha essa noção de que a gente não sendo nada, precisamos uns dos outros, nos juntarmos uns aos outros, para assim, juntos, sermos alguma coisa.
podermos contribuir para o nosso crescimento e o crescimento de uma comunidade, tá bom, gente? Toda essa reflexão física, astronômica e tudo mais serve para que a gente tenha, assim, ao estudar essa imensidão toda, tenhamos mais noção de quem nós somos no meio de tudo isso, tá bom? Somos parte de uma engrenagem que o grande, enfim, né, maestro disso tudo, alguns chamam de Deus, outros chamam de fonte inspiradora, chamam de Alá, chamam de mil e uma coisa. O nome é o que menos importa. O mais importante é que a gente saiba do nosso lugar, digamos assim, beleza? Voltando para cá, os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço, e ainda assim o que ele é, um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço, no mundo, percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto, é o corpo de Deus. E o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteira e totalmente presentes, nós o encontramos como um espaço interior e sereno da mente vazia. Eu achei tão interessante quando ele utiliza essa expressão corpo de Deus, ele até coloca entre aspas, né? Porque Deus não tem um corpo. Quando a gente fala de corpo, a gente pensa em algo material, percebe? Deus está muito além de qualquer materialidade, mas a gente vê Deus como sendo o criador, né? A gente colocando essa ideia de Deus como criador de tudo, as expressões, digamos, de corpo, seria o universo observável, com seus planetas, cometas, asteroides, galáxias, tudo. Enfim, isso é uma forma meio que de materializar, digamos assim, Deus. É muito complexo, eu sei falar disso tudo, mas é mais ou menos isso o que ele está querendo nos trazer. E eu acho tão legal porque quando ele fala desse ser interior, ele está querendo dizer que dentro de nós existe um universo, né? Dentro de nós há um universo também, né? Que é o nosso ser. O nosso ser também é um universo. Nessa hora eu sempre replico uma das frases que eu mais gosto do grande Raul Seixas. Eu já escrevi vários textos trazendo essa frase, né? Porque ela é genial. Ela não só é genial, como ela nos ajuda a nos conectarmos uns com os outros, né? Ele diz, cada um de nós é um universo. Portanto, você conhecer uma pessoa, adentrar o universo de uma pessoa, você nunca vai conhecê-la, porque uma pessoa é um universo. Quando você abre a boca para dizer, eu conheço você, eu sei quem você é, calma, gente, cuidado, não é por aí. Cada um de nós é um universo. Nem a gente mesmo se conhece. Quanto mais você dizer que conhece o outro, é mais uma forma da gente ser pé no chão, da gente ser mais humilde. E a gente ter curiosidade até, né? Veja que interessante, eu gosto de trazer essa percepção e perspectiva. Quando você vê o outro como um universo, né, você tem mais interesse, né, na outra pessoa, de conhecê-la, porque você nunca vai saber todo o universo dela. E assim você tem mais vontade de conhecer mais, de saber mais quem ela é. Então essa visão unindo a física com a espiritualidade, com tudo isso, ajuda até na questão dos relacionamentos. Só lembrando, né, gente, que a gente já está bem pertinho do capítulo 8, que fala sobre os relacionamentos iluminados. Nos relacionamentos iluminados, você sempre sabe que o outro é um território desconhecido e absurdamente maravilhoso, no qual você vai adentrando aos pouquinhos, cada dia um pouquinho mais. Eu até me lembrei agora do livro do Pequeno Príncipe, né, que fala do cativar, né, quanto mais você me cativa, eu vou estar mais perto de você, diz a raposa, né? Ela fala, né, que você ainda não me cativou, mas à medida que você me cativar, eu estarei mais perto e mais perto. É assim que se dá os relacionamentos, gente. Você
vai se aproximando a partir do momento que você vai mais adentrando o universo do outro. Você vai confiando, você vai se unindo com mais força, né? Você vai tecendo mais fios, é daí que vem a confiança. Você vai tecendo mais fios e vai se entrelaçando cada vez mais com a outra pessoa, com o universo que ela representa. Não é bacana isso? A gente está tudo interligado, está tudo relacionado de forma magnífica. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. Ou seja, quando a gente fala de extensão espacial, a gente não tem noção do que ela é, a gente não tem como definir. Ela tem tanto de extensão, não dá, ele até fala. Em última análise, é uma percepção distorcida da profundidade infinita. Ou seja, a profundidade ela é infinita. Tem até dentro da física altos estudos falando sobre a teoria do infinito, né? A teoria do infinito, gente, é maravilhosa. Nela tem uma série de ideias que são super bonitas, né? Que eu não vou adentrar muito aqui, porque senão a gente também fugiria um pouco aqui do conteúdo. Mas dentro da teoria do infinito a gente estuda os fractais, né? Que os fractais são tipo assim, você vai se aproximando de alguma coisa e quanto mais próximo você vai chegando, mais aquilo vai se tornando como que aquele mesmo universo, só que dentro de uma outra escala. Tipo assim, a gente vê muito isso nos flocos de neve, né? Quando você tem os flocos de neve caindo, se você analisar microscopicamente, quanto mais microscopicamente você vê um floco de neve, ele tem sempre aquele formatinho bonitinho, né? Cheio de pontas, né? Que a gente já conhece muito bem, que a gente vê nos filmes e telejornais e tudo mais. O universo tem isso. Quanto mais você vai ampliando, vai adentrando o universo, esses fractais é como se você entrasse numa outra escala, onde você vai cada vez mais fundo e aquilo vai se ampliando e você nunca chega ao fim. Por isso que a gente chama de teoria do infinito. Quanto mais você aprofunda, mais coisa aparece, né? E assim é a nossa vida, o conhecimento, né? Agora eu me lembrei até do Rubem Alves. O Rubem Alves falava muito disso, né? Que os especialistas, né? As pessoas que se dizem especialistas nas suas áreas, elas fazem isso. É como se elas pegassem um pontinho e fossem aprofundando e todo um universo imenso começa a surgir a partir dali. Na medicina, por exemplo, né? Na medicina, quando você faz a graduação, você estuda o corpo como um todo, mas de forma muito superficial. Depois que você termina a graduação, você vai fazer residência, você vai estagiar, você vai fazer um monte de coisas, no qual você vai estudar bem detidamente só uma parte do corpo. Tem uma pessoa que é especialista na pele, outra é especialista em olhos, outra é especialista no sangue, e assim você vai cada vez mais adentrando o universo dentro de um universo, percebe? Até dentro desse exemplo que eu falei da medicina, a gente tem essa teoria do infinito que eu estava falando, né? Quando você aproxima mais, quando você utiliza essa visão microscópica, vai se abrir todo o universo a partir dali. Se você olha o sangue, por exemplo, o sangue tem aquela coloração vermelha, né, bonitinha. Se você vai aproximando cada vez mais, você vai ver os glóbulos vermelhos, você vai ver plaquetas, você vai ver toda aquela constituição de gorduras que tem lá no plasma, coisas que você só não via antes, você nem sabia que existiam, mas você começa a ver porque você ampliou o olhar. E assim é tudo no universo, gente. Quando você amplia, vai surgir um novo universo a partir dali. Não é bacana isso? Acredito que com esses exemplos que eu estou trazendo, está se tornando um pouco mais compreensível, né? Um pouco mais fácil de entender tudo aquilo que o Eckhart Tolle está querendo nos trazer com essa parte do livro. Eu até queria comentar isso, gente. A meu ver, o capítulo 7 é o capítulo mais complexo desse livro, né? Realmente, você conseguir entender o que ele está trazendo no capítulo 7, o ideal é que você faça diversas leituras. Na primeira leitura, você não vai entender quase nada do que está aqui. Então, esses vídeos que eu estou gravando a partir do capítulo 7,
eu estou trazendo uma série de outros conteúdos, né, que eu fui adquirindo ao longo do meu processo de autoconhecimento, né, de adicção de conhecimentos. Estou compartilhando aqui com vocês, para que se torne mais compreensível, se torne mais palatável tudo aquilo que ele está trazendo. Tem muito mais coisa, gente. O que eu estou fazendo aqui é trazer uma fraçãozinha de toda a possibilidade de aprofundamentos que são possíveis a partir dessas palavras. Como eu disse lá no comecinho desse estudo, gente, esse estudo, mesmo que ele tivesse 200 horas, a gente ainda não abordaria tudo aquilo que está encerrado dentro dessas palavras. Há muito mais. Por isso que eu fico super feliz e empolgado de fazer esses estudos, e sempre com aquela certeza, né, que se ele for feito por outras pessoas num outro momento, também vai ser enriquecedor, porque ela vai trazer visões, perspectivas diferentes das minhas, que podem agregar muito, né? Então, só fazendo esse adendo, né, para vocês, quem estiver achando que está sendo muito complicado, muito difícil, relaxe, fique tranquilo, porque essa sensação todo mundo tem. Quando eu li esse capítulo pela primeira vez, nossa, gente, vocês não têm ideia, eu não entendi quase nada. Aí eu fui lendo, relendo, aí só depois que foi assentando, digamos assim, melhor os conteúdos, aquilo que ele está trazendo para nós. Porque aqui, gente, é como um compilado. Esse capítulo é um compilado de uma série de conteúdos, de uma série de sabedorias que ele colocou em poucas palavras. Por isso que é tão amplo, né? Mas é interessante, é muito interessante a gente se aprofundar, a gente conhecer melhor tudo isso. Depois vem um novo questionamento que diz assim: de acordo com Einstein, o espaço e o tempo não são coisas separadas. Não entendo muito bem, mas acho que ele está dizendo que o tempo é a quarta dimensão do espaço. Ele chama isso de o contínuo de tempo e espaço. Ou seja, isso daqui é aquilo que a gente chama de espaço-tempo, né? O que essa pergunta está trazendo, esse questionamento, essa teoria que a gente chama de espaço-tempo. Não tem como a gente separar espaço de tempo, porque eles estão fundidos. E aí dentro disso aqui, gente, está toda aquela coisa da teoria da relatividade, né? A teoria da relatividade do Einstein, ela é maravilhosa, assim, ela é incrível. Até filosoficamente, a gente pode levar muito para a nossa vida. Tem muitos filmes, né, filmes de Hollywood principalmente, que trazem essa noção de relatividade, né, das viagens no tempo, uma série de coisas que traz muito dessas teorias da relatividade do Einstein. As coisas mais básicas que a gente tem dentro da teoria da relatividade é a contração do espaço e a dilatação do tempo, né? Quando você tem algum objeto, algum corpo se movimentando muito rápido, velocidades próximas da velocidade da luz, é como se você reconfigurasse o espaço e o tempo de forma que o tempo se dilata e o espaço se contrai. E a sua percepção passa a ser diferente. O espaço, ele não é mais da forma que a gente vê. Ele passa a ter uma nova configuração. Ele passa a se apresentar de forma diferente. E esse tempo que a gente utiliza e esse espaço que a gente utiliza já não mais servem. Você vai ter que utilizar novas referências e, inclusive, matematicamente você vai utilizar de novos fatores, que a gente chama de fator de Lorentz, né? Só para exemplificar para vocês, né? É um fator que a gente utiliza muito, é chamado fator de Lorentz. Tudo que você vai falar de espaço e de tempo, dentro da relatividade, você vai utilizar esse chamado fator de Lorentz. E aí tudo você vai ter diferente, nada vai ser do mesmo jeito, né? Isso é a relatividade. Claro que eu estou falando aqui da forma mais simplória possível, mas para que vocês tenham uma breve noção do que ele está trazendo para cá. O Eckhart está trazendo um pouquinho do que a gente chama de teoria da relatividade, que foi o Einstein que desenvolveu no comecinho do século XX. Em 1905, aproximadamente, ele enunciou, ele publicou esses estudos. E outro detalhe, gente, tem muita gente que pensa que o Einstein ganhou um prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Nada disso. Ele ganhou o prêmio Nobel a partir do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico foi revolucionário, foi um dos estudos que mais trouxe desenvolvimento e evolução para a ciência, para a tecnologia, e foi a partir daí que ele ganhou um prêmio Nobel, né? O Einstein, ele estava no auge assim, da carreira dele, né? 1905, 4, 1906, e desenvolveu uma série de estudos, né?
todos muito revolucionários, mas o mais revolucionário de todos, sem dúvida, foi o do efeito fotoelétrico, né? Que eu não vou entrar aqui em detalhes porque é outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui. Eu estou falando isso só para que vocês tenham mais uma curiosidade, né? Uma curiosidade bem bacana em relação ao Albert Einstein, né? Se alguém lhe perguntar, né, depois que você assistir esse vídeo, você vai poder responder para todo mundo de forma correta, né? Se alguém perguntar, poxa, o Einstein ganhou um prêmio Nobel, né? Por que ele ganhou um prêmio Nobel? Aí você vai dizer, foi porque ele desenvolveu uma teoria revolucionária que foi a teoria do efeito fotoelétrico, beleza? E aí ele diz, Eckhart Tolle, sim, o espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão. Mas contém um cerne de verdade. Correspondem às duas características essenciais de Deus. São a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa fora de nós. Isso daqui, gente, é maravilhoso, porque o que ele traz foi aquilo que eu comentei antes, né, que são perspectivas que eu tenho e que vão muito ao encontro do que o Eckhart Tolle pensa sobre a eternidade. A gente fala de Big Bang como sendo o início de tudo. A meu ver, não é o início de tudo. O Big Bang é um evento entre bilhões e bilhões de outros eventos que já aconteceram e a gente não faz a menor ideia, né, dentro dessa teoria de eternidade. E o infinito eu também já comentei agora há pouco, que ainda é mais complexo. Gente. Você estudar o infinito, nossa, você tem que ler muita coisa, você tem que aprofundar em muitas coisas. O que eu conheço sobre isso, gente, não é quase nada. Assim. Eu posso falar abertamente aqui, eu sou leigo, eu sou super leigo dentro desses conteúdos falando sobre infinito, eternidade, para me tornar mais, assim, proprietário, digamos assim, de conhecimento, precisar estudar muito mais. O que eu estou trazendo aqui são só algumas pinceladas de coisas que eu já li, que eu estudei, que eu ouvi, assisti, compartilhando aqui com vocês. Vistas como se tivessem existência externa fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Ou seja, nós temos a mesma essência do universo. Nós somos o universo. A gente pode falar isso. Não é arrogância, não é prepotência, é uma constatação. Nós somos o universo dentro de um universo muito maior. Quando a gente entende assim, a gente vê a grandiosidade e a beleza que é a vida, gente. A vida é algo incrível, né? Tudo isso está dentro do que a gente chama de vida, né? Que a gente não sabe definir também. Enquanto o espaço corresponde à quietude, a infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Ou seja, que é bem legal, que é uma forma dele tentar trazer de forma mais didática essa natureza do espaço e do tempo. Vocês lembram que eu disse no início, né, que essa seção do livro tem esse título, A Verdadeira Natureza do Espaço e do Tempo. Aqui ele está tentando colocar em relação ao nosso ser interior, ao nosso eu, né, no meio de tudo isso. Mais uma vez retornando, ele diz, enquanto o espaço corresponde à quietude, né, à infinita profundidade da região da mente vazia, ou seja, a gente falou sobre o vazio, a quietude, a serenidade, a paz, isso está relacionado com o que ele chama de espaço. E o tempo com o eterno agora, o presente. Quando você adentra o eterno agora, o presente, você já está dentro desse universo, né? Dentro dessa concepção que ele chama aqui de universo, de infinito, de eterno. É super bacana, né? Isso, gente, é uma forma meio assim didática, né? Que ele se utilizou para explicar esses conceitos que são tão complexos, né? Tão amplos. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos em nosso interior como não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir dentro de nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Isso aqui, gente, é maravilhoso, porque ao ler, sempre me vem em mente
uma das máximas de Jesus que eu acho brilhante, né? Jesus, gente, muita gente fala isso. Ele era um mega físico quântico, né? Um mega metafísico, tinha muitos conhecimentos e transmitia isso por parábolas. Ele se utilizava de parábolas para falar de coisas grandiosas para nós. E uma das máximas de Jesus, ele dizia, né? Vós sois do mundo, né? Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, né? Ou seja, vocês estão no mundo material, mas vós não sois do mundo. Ou seja, nós somos seres espirituais. Dentro da espiritualidade a gente fala muito disso, né? Que nós somos seres espirituais habitando corpos físicos, né? Mas que o nosso espírito, ele pertence ao infinito, ele pertence à eternidade. Então o que ele está falando aqui, ele está, em outras palavras, falando sobre essa máxima de Jesus. Vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Não é que a gente esteja aqui, mas não seja daqui. Nós somos seres cósmicos, nós somos seres eternos. Existe uma eternidade em nós que a gente tenta conceber, a gente tenta dar palavras, colocar palavras que não conseguem abarcar esse mistério, essa grandiosidade. Né? Para mim é um mega desafio falar dessas coisas, porque são coisas que a nossa fala, em vez de ajudar, ela fazia atrapalhar. Né? A minha fala, no meio disso tudo, só atrapalha a grandiosidade que é esses mistérios todos. Né? Então, assim, por isso que a gente fala do silêncio, né? Para todas essas coisas que tem mistérios e mais mistérios, o ideal é o nosso silêncio. Quanto mais a gente silenciar, melhor. Mais a gente se conecta com isso. É por isso que eu digo, gente, essa parte do livro, não tentem entender nas minúcias, né? Ninguém consegue. Não dá para você compreender 100% do que está aqui, porque faz parte desse não manifesto. A gente está estudando aqui o não manifesto. No próprio termo não manifesto, a gente já meio que já pressupõe que não é dentro do mental, não é aquela coisa que você compreende mentalmente. Vai muito mais além, tá bom? Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Ou seja, em outras palavras, vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço. O mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista: se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. Essa frase é lindíssima, gente. Se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. Ou seja, a gente precisa passar por uma série de ilusões, vencermos as nossas ilusões, para aos pouquinhos a gente conseguir, a gente alcançar essa iluminação. Por isso que várias vezes eu já falei aqui, gente, que as desilusões, elas são bênçãos. Se você reclama das desilusões, você não está entendendo a beleza da vida, gente, porque é a partir das desilusões que a gente vai se aproximando mais da nossa verdade. O mestre professor Hermógenes falava direto disso, né, do desilusionismo, né? Se ele criasse uma religião, seria a religião do desilusionismo, que a gente se desiluda. Quanto mais a gente se desilude, mais a gente se aproxima da nossa verdade. Nós nos aproximamos da nossa verdade. Ao fazermos isso, a gente está atingindo aos pouquinhos a iluminação. Por isso dessa frase budista: se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. A gente precisa se desiludir para aos pouquinhos atingirmos a iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você, que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Veja só como você é importante. Isso aqui eu achei tão legal, gente, porque essa frase que eu li agora no final é a mesma frase que introduz esse livro. Essa frase que eu li por último. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Veja só como você é importante. Essa é a frase que introduz o livro, gente. Ele está lá na primeira página. E ela é super profunda, né? Porque fala que nós somos importantes, né? A nossa vida, ela tem uma grande importância, mas ao mesmo tempo nós somos insignificantes perante o universo. Existe esse dualismo que faz parte, né? Nosso processo de iluminação
está dentro disso. Nós somos importantes, mas ao mesmo tempo nós somos insignificantes. Nós somos as duas coisas. Quando a gente consegue a serenidade, a paz e ficar bem, ao conhecer tudo isso, ao saber de tudo isso, maravilha. A gente está no caminho certo. Beleza, gente? Então, com isso eu encerro esse nosso estudo de hoje, né? Super profundo, né? Eu sei que muitas das coisas que eu falei aqui não são muito fáceis de entender, mas isso faz parte mesmo. É bom que seja assim, né? Porque existem muito mais mistérios do que assim, coisas já esclarecidas, né? E a gente ter consciência disso é maravilhoso. É parte do processo de iluminação. E, gente, então aqui a gente já está quase terminando esse capítulo, só já antecipando que só falta mais um encontro. No nosso próximo encontro a gente vai concluir o capítulo 7 desse livro, tá bom? Então um grande abraço e até o nosso próximo encontro.